Comentários da prova da PGE Santa Catarina Contador. Questão 41. Valores provenientes da realização de recursos financeiros oriundo de construção de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, recursos recebidos de outra pessoa de direito público ou privado, destinados a atender determinadas despesas e ainda o superávit do orçamento corrente. Essas informações se referem à receita de capital. Essa não pode errar. Essa é aquela que eu falo em sala de aula. Se você errar o que é receita de capital, receita corrente, a pessoa do lado vai acertar e ela vai passar, você não. Então está aqui, artigo 11 da Lei 4320, exatamente a informação que a banca apresenta na questão 41. Questão 42. Em determinado processo, restou provado que o prefeito do município contraiu obrigações no último quadrimestre do exercício do mandato, não liquidadas no mesmo exercício financeiro. O prefeito alega que contava com recursos financeiros que adviriam de um convênio, já firmado com outra municipalidade, fato provado, e com maior arrecadação de IPTU naquele ano, a qual não se confirmou. Nesse caso, como foi a conduta do prefeito? O que ele fez aqui? Olha só, presta atenção. O prefeito contraiu obrigações no último quadrimestre, não liquidou. E ele alegou que tinha recursos para isso, mas esses recursos não se confirmaram. Então, o que houve aqui? Na verdade, no momento que ele contraiu a obrigação, ele não tinha disponibilidade de caixa para contrair essa obrigação. Então, o prefeito agiu em desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal, porque contraiu despesas em fim de mandato que não seriam liquidadas no mesmo exercício financeiro. Então, tá aí, olha só esse dispositivo que está lá no nosso material. Eu até quebrei aqui o dispositivo. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, é a situação da banca, o último quadrimestre, contrair obrigações que não se possa ser cumprida integralmente dentro dele. Ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa. Então, ou você assume uma obrigação que você possa cumprir dentro dele, ou você assume algo que sobre para o exercício seguinte e que você tenha disponibilidade de caixa, que não foi o caso da questão. Então, nosso gabarito letra E, eu acho aí como gabarito preliminar, tá ok, show de bola, essa era a nossa alternativa mesmo da questão 42. Claro, logicamente, vamos aguardar aí o gabarito definitivo, às vezes as bancas apresentam uns gabaritos definitivos aí que deixam a gente de cabelo em pé. Questão 43. Em determinado município da federação, considerando a grande quantidade de pequenas empresas que possuem um débito fiscal do ISS, o prefeito baixou o decreto, concedendo parcelamento das dívidas fiscais. Olha só que interessante. Débito de ISS, parcelamento de imposto. Isso aqui é matéria de direito tributário. Reforço o que eu acabei de falar ali. A banca aqui deixou um edital extremamente extenso, abrangendo diversos tópicos que fogem, às vezes, do tratamento na matéria no âmbito da disciplina de direito financeiro. Mas como ela deixou vários tópicos bem abertos, permitiu aí ela colocar esse tipo de questão para dentro da prova. Então, nós teríamos que ter estudado todo o direito tributário para acertar essa questão, para lembrar quais seriam as regras do parcelamento da dívida. Geralmente, isso aí não é tratado no âmbito do direito financeiro, da administração financeira orçamentária. Mas aí a pergunta que fica, a banca poderia ter cobrado da forma como ela montou o edital? Sim, poderia ter cobrado qualquer coisa do direito tributário. Letra E, incorreta, por ter veiculado o parcelamento fiscal através de ato administrativo. Então está lá no Código Tributário Nacional. O parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei. Então o parcelamento deveria ter saído através de lei, é o gabarito da nossa questão. Questão de direito tributário. De acordo com a Lei 4.320/64, MCASP, o planejamento e execução da despesa orçamentária pública transcorrem em estágios. Sobre essas etapas, assinale a afirmativa correta. Então, uma informação que está lá no próprio MCASP, como o enunciado indica, diz o seguinte: o PCASP inclui a fase de execução da despesa em liquidação, que busca o registro contábil no patrimônio de acordo com a ocorrência do fato gerador, não do empenho. É o nosso gabarito letra C. Olha só. Alternativa A. O empenho consiste na entrega de numerário ao credor? Não. Vimos nos estágios da despesa que nós temos no estágio de execução, empenho, liquidação e pagamento. Então, quando você pega o manual técnico orçamentário, são esses 3 estágios que estão lá. Você pega a Lei 4.320, nós temos os 3 estágios, empenho, liquidação e pagamento.
O empenho é o compromisso. Liquidação é quando você tem um fornecedor cumprindo o seu papel. A partir daí, direito líquido de certo fornecedor. Com o pagamento, você entrega o numerário e encerra sua dívida. Beleza? Entrega do numerário ao credor só pode ser efetuada após a regular liquidação. Você primeiro empenha, depois liquida, depois paga. Sempre nessa sequência. Então, aqui não é o empenho, é o pagamento. Letra B. Quando o valor empenhado for insuficiente para atender a despesa a ser realizada, o empenho não poderá ser reforçado. Está lá no nosso material. O empenho de despesa pode ser reforçado e anulado, parcialmente e totalmente. Letra D. A execução da despesa refere-se aos limites de gastos, incluídos na lei orçamentária com base na receita prevista a serem efetuados pelas entidades públicas. A execução da despesa refere-se aos limites de gasto, ainda falando dos estágios. Nós temos o planejamento e a execução. No planejamento é que nós temos os limites de gasto fixados na lei orçamentária anual. A execução é a efetiva utilização desse recurso. Então, a banca aqui misturou um pouco essa etapa do planejamento com a ideia da execução. Primeiro vem o planejamento, que são os limites de gastos incluídos na lei orçamentária anual. Depois vem a execução, que é a utilização desse recurso. A descentralização dos créditos consiste na verificação do direito adquirido. Estamos falando dos estágios da despesa pública. Qual é o estágio que você verifica o direito adquirido? Liquidação. E aí, falando da liquidação, alternativa C. Mas a gente não falou em sala de aula em liquidação. Eu falei para vocês que existem duas situações que acontecem para a liquidação acontecer efetivamente. São duas etapas ali dentro. O estágio é o estágio da liquidação, mas ali dentro acontecem duas coisas. A entrega do bem e serviço, deixei o dedo errado levantado aqui. Então, a entrega do bem e serviço e depois a verificação do direito adquirido pelo administrador, pela administração pública. Então, são duas etapas, a entrega do bem e a verificação. Depois que o fornecedor já entregou o bem, a liquidação não está concluída, ela está em liquidação. É essa situação apresentada aqui no MCASP, e geralmente esse tipo de questão, como envolve o manual de contabilidade aplicado ao setor público, acaba caindo no cargo de contador. Então, o estágio de liquidação, que a banca se refere aqui, é exatamente esse momento que você vai fazer esse registro contábil. Porque é muito diferente você ter um empenho, o fornecedor não entregou o material. Na outra situação, você tem um empenho, o fornecedor já entregou o material. Percebam que nas duas situações a liquidação não foi finalizada. Só que em um deles, em uma situação, a liquidação já começou. Você já tem aí uma situação da execução da despesa que está em liquidação. Inclusive, lá nos restos a pagar, eu explico bem essa parte aí, que é fundamental você saber se já está em liquidação, porque por mais que a liquidação não tenha acontecido, está naquela exceção que você vai inscrever o valor em restos a pagar não processados, porque a despesa foi empenhada e já está em liquidação, a liquidação já começou. Então, contabilmente, você precisa registrar isso aí. Questão 96. Sobre descentralização orçamentária. Nós temos aí a única alternativa errada, falsa, a terceira. As demais estão corretas e estão de acordo com o que nós estudamos em sala de aula. A descentralização interna é aquela que acontece dentro da mesma estrutura. Ok, descentralização de créditos entre unidades gestoras do mesmo órgão, mesma entidade. Quando as dotações orçamentárias forem descentralizadas, elas deverão ser empregadas obrigatoriamente, integralmente, na consecução do objeto previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitando-se a classificação funcional programática. Descentralização de crédito é o que eu expliquei em sala de aula. Você vai descentralizar o crédito para que outra unidade simplesmente execute essa despesa. Você vai utilizar o mesmo programa, a classificação institucional não muda, classificação institucional, funcional, programática, categoria de programação, categoria econômica, nada muda. Você não tem alteração nenhuma. Você vai obrigatoriamente utilizar aquela despesa no objeto que está lá no seu programa de trabalho. É apenas outra unidade que vai executar essa despesa em seu nome. Quando a execução dos programas de trabalho for confiada à entidade ou órgão gestor de créditos integrantes do orçamento fiscal da Seguridade Social, deverá ser adotado o crédito de descentralização, o critério de descentralização. É exatamente quando você tem essa execução por outras unidades aí do programa de trabalho, quando for confiada a outras entidades. Perceba que é a execução, você simplesmente confia a execução a outras unidades. Então, é uma situação, sim, de descentralização. E a alternativa errada está aqui. As empresas públicas são não integrantes do orçamento fiscal,
dos orçamentos fiscais, mesmo que executarem atividades de agente financeiro governamental, não podem receber crédito orçamentário de descentralização para viabilizar a consecução dos objetivos previstos na LOA. As empresas públicas, apesar de não estarem contempladas dentro do orçamento fiscal, elas podem receber descentralização de crédito para executarem a despesa. A própria característica é essa. Ah, mas ele não está lá dentro do orçamento fiscal, não recebeu o crédito consignado no orçamento fiscal. Não, mas ele não está recebendo um crédito para... Ela, empresa pública, não está recebendo um crédito para ela executar seu programa de trabalho. Ela simplesmente está executando em nome daquela unidade que recebeu o crédito. É essa característica que eu acabei de falar e quero reforçar aqui nessa alternativa. Então é isso. Você tem apenas uma outra unidade, administração direta e indireta, executando uma despesa em nome de quem descentralizou o crédito. Ok? Então tá aí. Questão tranquila também, não encontrei grandes dificuldades. Questão 98. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, assinale a alternativa incorreta. A administração pública deverá manter sistema de custos que permita avaliação e acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Show de bola. Serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho na ocorrência de calamidade pública reconhecida pela Assembleia Legislativa Estadual. Essa questão eu quero chamar a atenção esse ponto aqui, ó. Alternativa letra B. A atualização recente, está lá no material. Destaque amarelo, coloco lá sempre aquele sinal de alerta quando é alteração recente. Então tá aí, alteração recente agora por conta do Covid. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou Assembleias Legislativas, no caso dos Estados e Municípios, que é o caso da nossa questão, enquanto perdurar a situação, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9º. Está aí. Então, você tem essa situação aí como correta. Afinal de contas, a banca quer a alternativa incorreta. C. Lei estadual poderá fixar limites superiores àqueles previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para as dívidas consolidadas e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Esse dispositivo nós tratamos em sala de aula. Por quê? Questão que já caiu da banca. Então, olha só, 2 itens aqui. A atualização recente e questão anterior da banca. Essa aqui não dava para errar. Letra C está lá, está no nosso material. Lei estadual municipal poderá fixar limites inferiores aos limites de dívida da LRF. Então, olha só, a LRF vale para todos os entes federativos. Ela fixa um limite de endividamento para todos os entes federativos. Não pode uma lei daquele estado pegar e colocar um limite superior. Se o estado quiser ser um pouco mais conservador, seguindo aí a prudência, pode colocar um limite abaixo, uma dívida menor, ok? Até expliquei dessa forma. Tem uma lógica aqui para você não esquecer essa questão. Poderá fixar limites inferiores. Show de bola, né? Então tá aí. Questão 99. Sobre orçamentação e execução orçamentária, assinale a afirmativa incorreta. Questão polêmica, que aqui, na minha opinião, caberia um recurso. A banca ela deveria anular essa questão. Se ela é uma banca séria, ela tem que anular isso aí, porque nós temos 2 situações incorretas aqui. A letra A e a letra E. Essa questão trata da orçamentação e execução orçamentária. Lendo as alternativas, eu tive dificuldade de encontrar o gabarito, confesso para vocês. Eu fui para o Google, joguei e encontrei as programações orçamentárias financeiras. São aqueles decretos que são publicados imediatamente após a publicação da LOA. Falei que nós temos 2 situações que isso acontece. 2 regras. A regra das cotas trimestrais, que aparece lá na Lei 4320, então logo imediatamente após a promulgação da LOA, nós temos aí o Poder Executivo estabelecendo um decreto, o quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade pode realizar. Então, ano a ano, até a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tínhamos esses decretos. Eles iam sendo publicados ano a ano, cada exercício financeiro. Com a entrada da Lei de Responsabilidade Fiscal em vigor, no ano de 2000, mudou um pouco a regra. O que era cota trimestral passou a ser mensal. Até 30 dias após a publicação da LOA, o Executivo, por um decreto também, estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso.
de execução mensal de desembolso. Então tá aí. Mudou a regra e nós passamos a ter um decreto respeitando aí a regra da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que um desses decretos, aí eu fui pesquisar, tá, lá de 93, ele aparece ainda na página do Planalto como válido, não aparece lá que ele foi revogado. Então tá aqui, ó, estabelece normas para a programação e execução orçamentária financeira dos orçamentos fiscais da Seguridade Social. Aprova o quadro de cotas trimestrais, afinal de contas estamos falando de um período anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal, seguia ainda as regras da Lei 420 e dá outras providências. Então você tem todas as alternativas aqui com textos extraídos desse decreto. A banca poderia anular essa questão, poderia argumentar e não anular essa questão porque você tem um decreto válido? Sim, você entra na página do Planalto, não consta lá a revogação desse decreto. Beleza. Então você tem aí letra B, letra C. Troquei aqui as bolas. Letra C, letra D, letra E. Tá tudo lá, tá tudo no decreto. A letra A não. A letra A traz uma regra diferente. Então, a letra A é o nosso gabarito. A banca quer o incorreto. Inscrição de despesas e restos a pagar poderão extrapolar em até 25% o limite da arrecadação efetiva nas respectivas fontes. Qual é a informação que está nesse decreto? A inscrição de despesas e restos a pagar observará os limites da arrecadação efetiva nas respectivas fontes. Não tem aquela limitação de 25%. Então, a banca pegou esse dispositivo, alterou, tornou a alternativa errada, é o gabarito, porque pede a alternativa incorreta. Pô, beleza, mas e aí? Acontece que essas outras regras aqui continuam válidas. Se você lê esses conceitos da alternativa B, C e D, eles continuam válidos. Em linhas gerais, você tem aí regras válidas que às vezes acabam aparecendo nas programações orçamentárias financeiras. O problema está exatamente na última regra desse decreto. A última regra desse decreto diz o seguinte: a reserva de contingência somente será utilizada após esgotadas todas as possibilidades de cancelamento das dotações das demais despesas correntes de capital, destinando-se prioritariamente ao atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais. Então, por mais que esse decreto não esteja revogado lá na página do Planalto e que essa informação está lá e esteja correta de acordo com o decreto é de 93. Saiu uma lei posterior, uma lei complementar à LRF, que fala sobre o uso da reserva de contingência. E o uso da reserva de contingência não é mais esse aqui. Olha só, somente será utilizada após esgotadas as possibilidades de cancelamento das outras dotações, destinando-se prioritariamente ao atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais. Nós batemos em sala de aula o dispositivo várias vezes que fala sobre isso, sobre a reserva de contingência. A reserva de contingência, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, está lá. A LOA, o projeto de lei orçamentária anual, conterá reserva de contingência, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais. Então, ano a ano, a LDO vai trazer no seu anexo de riscos fiscais esses passivos contingentes. E aí você vai utilizar a reserva de contingência para essa finalidade, para esses passivos contingentes. Não existe essa regra hoje de destinar prioritariamente sua reserva para atendimento das despesas com o pessoal. Então, por mais que, olhando o decreto, essa regra pareça válida, assim como as demais, hoje você tem uma lei posterior que revoga esse dispositivo, mesmo que tacitamente. Então, você teria duas alternativas erradas, de acordo com o próprio decreto, a letra A e a letra E, porque você tem uma norma atual aí vigente, uma lei posterior, que diz que a reserva de contingência não é para essa finalidade prioritária, é para atendimento de passivos contingentes. Então, olha só, vamos ver aí, vamos acompanhar o que vai acontecer aí com a banca em relação a essa questão, se ela vai manter válida ou se será anulada. Então, aí, eu já coloquei vários recursos em diversas situações, diversas bancas. As bancas, às vezes, elas erram e não dão o braço a torcer. Vamos esperar que a banca seja justa aí, principalmente por ter cobrado uma legislação defasada, apesar de, fazendo essa observação, lá na página do Planalto ainda não está revogada, então isso aí daria argumento para a banca cobrar e manter o gabarito, mas de fato você tem a letra E que está de acordo com o decreto, mas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Questão 100.
Considerando as disposições da Constituição Federal, assinale a afirmativa correta. Essa questão tranquila. Lei de iniciativa do Poder Executivo Federal estabelecerá de forma consolidada os orçamentos anuais dos entes federativos. Cada ente federativo terá sua lei orçamentária anual em cada exercício financeiro. Não há nada de orçamento anual consolidado aí por lei de iniciativa do Poder Executivo Federal. O projeto de LOA estadual deve ser previamente aprovado pela PGE. Não existe essa exigência. Emendas ao projeto de LDO, quando incompatíveis com o plano plurianual, somente podem ser aprovados. Nós vimos no ciclo orçamentário que as emendas ao projeto de LDO têm que ser compatíveis com o plano plurianual. Exigência da Constituição Federal. Então, não existe essa regra aqui, letra errada também. Os recursos financeiros que, em virtude de rejeição de projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem destinação, devem ser utilizados para a suplementação dos créditos orçamentários destinados à saúde. Então, está aí. Em relação a esses recursos, nós falamos na aula de créditos adicionais, está aqui a regra. Ó. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Então, está aí, errou em falar da utilização desses recursos. Por fim, nosso gabarito, emendas ao projeto de lei orçamentária anual que impliquem em aumento de despesas só podem ser aprovados se indicarem as fontes de recursos. Contudo, esses recursos não podem ser provenientes da anulação de despesa referentes a transferências tributárias e constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Está aí a nossa regra. As emendas ao projeto de LOA ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o PPA LDO. As emendas ao projeto de LDO não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA, como eu comentei ali antes. E caso você indique, aí você apresente uma emenda que você queira acrescentar uma despesa, você vai ter que indicar recurso necessário. Admitido apenas somente proveniente de anulação de despesa que está lá no próprio projeto. Só que você não anula toda e qualquer despesa. Falei das exceções, falei que isso aqui despencava em prova, caiu na prova. Transferências tributárias constitucionais, serviço da dívida, dotação para pessoal e seus encargos, não pode ser anulado para você indicar como recurso da sua emenda. Feito? Então era isso, uma prova que eu achei pesada. Sim, nós tivemos 2 ou 3 questões aí mais polêmicas, que pegaram aí no nosso edital extremamente amplo, colocando muito conteúdo de direito tributário, muitos conceitos abertos, que possibilitaram a banca aí cobrar um nível de conhecimento muito detalhado, por exemplo, ao falar em parcelamento tributário. Beleza? Então vamos lá, firme e forte, até a próxima.